Olá, patriotas, paz de Cristo, maravilha. Deus seja a glória, a honra e o louvor por mais uma aula, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, @pastor Gilson Paulo Oficial. E nesse aqui, de modo específico, trataremos da última lição do trimestre da maior escola teológica do mundo, da Escola Bíblica Dominical. E nesse vídeo aqui, a aula é esta na sua tela. O fim dos tempos, lição de número 13, o fim dos tempos. Essa lição aqui, ela termina o trimestre vigente, que analisou, ao longo de 3 meses, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também Lamentações de Jeremias. E aqui, essa última aula, com base, é claro, no livro, nas profecias do profeta Ezequiel. Desde já, afirmo aqui, sem medo de errar, que será impossível tratar de de todo o conteúdo presente na revista, na lição, ou que pelo menos conteúdos citados na lição de hoje, porque é muito amplo, muito vasto. Inclusive, que interessante, essa última lição do trimestre, ela servirá, na verdade, de um aquecimento, de um aquecimento para o próximo trimestre, em que a editora Central Gospel tratará sobre o tema do Apocalipse. Apocalipse, os grandes temas do Apocalipse, da autoria do pastor Joá Caetano. Portanto, uma obra, um trimestre que promete, extremamente difícil, Apocalipse, escatologia, mas aqui estaremos aqui servindo a Deus com alegria e te facultando também aqui material, conteúdo para que você possa aprender, crescer e desenvolver para a glória de Deus. Já aqui antecipando, estou aqui me preparando para tratar com você do Apocalipse e, portanto, não perca nenhum vídeo aqui postado no canal Pastor Gilson Paulo Oficial, que será quente, será importante e muito enriquecedor. E eu conto, é claro, com a sua ajuda, com o seu apoio e com a sua participação. Eu quero aqui com você, antes de tratar de modo direto da lição de hoje, o fim dos tempos, fazer aqui brevemente alguns anúncios para então começarmos a tratar da lição. Só que lembrando que eu estou fazendo no meu canal um programa chamado Examinando as Escrituras. É um programa de exame bíblico, de análise, de exposição bíblica. E comecei o programa com a carta de Paulo aos Romanos. Já estamos na verdade, indo para o 5º episódio. Esse aqui é o 3º, mas já fizemos o 4º já, e já vamos para o 5º episódio, em que fecharemos o capítulo 1º e também o capítulo 2º, para tratar, então, do conteúdo do 3, que tem a ver com todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, fique atento aí no meu canal, inclusive naquela barra ali do ao vivo, já tem disponível 4 episódios do programa Examinando. Você pode acessar, assistir, aprender, crescer para a glória de Deus. Além disso, além do programa Examinando as Escrituras, também tem um programa chamado Podcast da Palavra. Nesse programa Podcast da Palavra, eu trato de temas teológicos, temas bíblicos e também de atualidades, e convido para tanto amigos da área, professores que militam na educação, para avançar, discutir e aprender. Já fiz vários, quase 10 programas. Dentre eles, esse na sua tela, A Palestina nos Dias de Jesus. Foi uma conversa muito rica, muito consistente comigo e o amigo pastor Túlio Pereira, o pastor Júnior Ribeiro, uma conversa muito, muito enriquecedora. Você pode assistir, está disponível no meu canal. Aqui, inclusive, naquela parte ao vivo também, você pode acessar esses conteúdos. Além aqui do programa Examinando, do podcast da Palavra, desse quadro aqui agora que tem a ver com as lições da EBD, também começarei em abril, lá dia 20 de abril, mais um quadro chamado Histórias que Edificam. Esse quadro será um quadro de entrevistas, de testemunhos, em que você se deparará com histórias brilhantes de Deus na vida das pessoas e histórias essas que vão edificar a sua vida. É uma novidade, vou lançar agora no final de abril, mas já aqui dando uma palhinha para você
será mais um quadro do meu canal. Então perceba que eu estou aqui dinamizando o meu canal no YouTube. Tem 4 quadros: Examinando, Podcast da Palavra, EBD e agora Histórias que Edificam. E outro detalhe, a partir de abril, finalzinho de abril, eu farei os podcasts presencialmente. Tem um estúdio já sendo aí preparado, elaborado, e vai ser forte, vai ser maravilhoso, um espaço top para te servir, para te facultar um conteúdo de excelência, de qualidade, com áudio melhor, com vídeo melhor, enfim, imagem e áudio de fato, assim, de primeira linha, para te abençoar. E para isso, te peço a sua ajuda, a sua colaboração, a sua semente, está aí no rodapé desse vídeo, o meu contato, né? Seja um apoiador do canal, chave Pix 21984778523, que Deus possa te abençoar e que você possa ser tocado por Deus para somar conosco desse ministério, né? Que veja, aqui é um microfone novo, um áudio melhor, com certeza. Inclusive, até se você que está assistindo essa aula, comente aí a qualidade do áudio, como é que ela está, se está boa, se está ruim, enfim, né? Faça um comentário. Eu investi nesse microfone aqui top, extraordinário, para te abençoar e, enfim, avançar. Então, tem muitas novidades, eu conto com a sua ajuda e com a sua colaboração. E outra coisa que eu te peço aqui é para você também curtir, aí, ó, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que a plataforma possa impulsionar o vídeo, né, através do algoritmo e que pessoas sejam também tocadas para a glória de Deus, ok? Vamos aqui avançar nessa oportunidade. Agora sim, a lição de número 13, o fim dos tempos, já aqui comentando para a glória de Deus. Deixa eu só aqui ampliar aqui a tela. Isso. Ai, que maravilha, maravilha. Queridos, o texto bíblico básico, Daniel 7, versículo 9 ao 14. E depois o versículo 26 e 27. Leia em casa esse texto de Daniel, que tem a ver ali com a visão que ele teve dos 4 animais, cada um simbolizando os reinos que vieram: Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, e o pequeno chifre que sobe, quebra 3 chifres, estabelece um novo reino, uma referência ao reino do anticristo. O texto áureo, Daniel 12, versículo 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Olha que profecia poderosa do profeta Daniel, no qual já estabelece para nós aqui uma ação importante no que diz respeito à profecia do Antigo Testamento, nesse diálogo inclusive com o Apocalipse. Vamos lá aqui avançar. Bem, objetivo da lição, como sempre, tríplice. O primeiro é entender as revelações de Deus no livro de Daniel. Só aqui não daria para falar de uma aula só, impossível. Interpretar corretamente as mensagens proféticas e, por fim, conscientizar-se da proximidade do fim do mundo e da necessidade da vigilância e oração. Esse aqui, na verdade, que é o grande coração da aula de hoje. Conscientizar-nos de que o fim dos tempos, de fato, está próximo e, por conta disso, eu e você precisamos, de modo imperioso, a entrar na vigilância, oração e, de fato, estarmos atentos, porque a trombeta soará e em breve estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Vamos lá. Veja, o livro do profeta Daniel, ele tem 2 grandes blocos, né? O primeiro bloco, capítulo 1 ao 6, em que nós temos basicamente um relato quase que biográfico, né? Ou muitos fatos e relatos ligados à vida do profeta Daniel, desde a sua chegada até ao contexto do rei Belsazar, em que ele profana os utensílios do templo do Senhor, e aquela mão que diz lá, Mene, Mene, Tekel, Farsim, pesado forte na balança, seu reino foi rasgado, né? Foi achado em falta e o seu reino foi rasgado. Isso cumpriu depois com a invasão da Pérsia a partir do governo de Ciro. Então, desse bloco primeiro, capítulo 1 ao capítulo 6, você encontra ali vários relatos, né? A história do rei Nabucodonosor, da estátua, do sonho. Você tem a questão vinculada à visão da árvore do rei também Nabucodonosor, que Daniel interpreta. Tem a questão
da fornalha do fogo ardente com seus amigos, bem como também a Cova dos Leões e tal. Do 7 em diante, o teor basicamente é um teor escatológico, é um teor de muitas visões, revelações que o profeta teve. E até por conta disso, ele é chamado de profeta, mesmo não exercendo um ministério profético semelhante aos outros, porque estava no cativeiro babilônico, atuando no palácio, mas Deus lhe deu revelações, e inclusive o próprio Jesus o chamou de profeta Daniel, citando ali o abominável da assolação que falou o profeta Daniel. Então, o capítulo 7 ao 12 é um teor escatológico, com muitas visões, muitos símbolos, e que, para poder compreender a miúdo, demanda, é claro, aqui algumas aulas de exposição, e quem sabe, no programa Examinando as Escrituras, depois de falarmos de Romanos, começar aqui com Daniel, assim, tratar, né, capítulo por capítulo, e compreender as visões presentes nesse livro. Não é por acaso que Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. As profecias dele sem dúvida, um chamamento à vigilância e oração para a edificação da nossa fé. E nesta aula aqui veremos um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, e também aqui algumas referências sobre o anticristo. Vamos pensar aqui. Pensou em Daniel, pensou em muitas coisas, dentre elas em profecias. E dentre as profecias, a 70ª semana de Daniel, ou as 70 semanas de Daniel. E aqui eu vou fazer com você, bem rapidamente, uma exposição sobre essas ditas 70 semanas. E depois fechar aqui com o anticristo e uma palhinha bem rápida sobre a grande tribulação. Vamos lá aqui avançar, né? Entendendo as 70 semanas. Bem, no capítulo 9 de Daniel, ele começa a perceber que o fim do cativeiro era chegado e nada estava acontecendo. Por conta disso, ele, lendo o livro de Jeremias, percebe a disparidade entre a profecia e a realidade, passa a orar e buscar a Deus, e nessa busca, Deus lhe dá revelações poderosas. O anjo Gabriel lhe aparece e coisas do céu são descortinadas para a vida do profeta Daniel. Está lá, ó. Na terceira e última fase dos 70 semanas, Deus revela a Daniel o que ocorrerá com a nação de Israel no período da grande tribulação. Na verdade, aqui pensaremos sobre as 70 semanas, inclusive sobre a última dela, que é a 70ª semana de Daniel. Veja o que o texto bíblico diz de modo bem claro. Daniel 9, 21 ao 23. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel veio voando rapidamente e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja, aqui é claro, logo de cara, as 70 semanas estão relacionadas ao povo de Israel. Tá aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Qual o objetivo? Qual a razão de ser? Está aqui, ó. Para extinguir a transgressão e dar fins aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui estão os objetivos, né, o propósito das ditas 70 semanas destinado ao povo de Israel, com um caráter de purificação, de ajustes, né, de extirpar aqui transgressão, de dar fim a pecados, de expiar a iniquidade, de trazer a justiça. Ao mesmo tempo, queria extinguir, dar fim, expiar o pecado, a iniquidade, a transgressão, também estabelecer a justiça e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Aqui até um detalhe interessante, quando a Bíblia diz aqui, né, e ungir o santo dos santos, é uma referência aqui ao templo e, inclusive, portanto, uma proposta sinalizando a reconstrução do templo, de Salomão, depois do templo de
Herodes, que foram destruídos, e que há uma profecia em Ezequiel que ele seria reconstruído, né, que, portanto, aqui, esse santo dos santos, que será blasfemado, agora aqui, uma proposta de, em função da grande tribulação, em santificar, em ungir o santo dos santos. Vamos lá aqui, então, ver, né? Primeira coisa, são semanas não de dias, são semanas não de meses, são semanas de anos. Importante, 70 semanas tem a ver com semanas de anos. São 70 semanas, e cada semana com um ano. Portanto, 490 anos. Tem a ver o período que envolve as 70 semanas de Daniel. Não é uma expressão estranha para o povo judeu, de repente estranha para nós, mas a própria Bíblia já relaciona dias com ano. Veja, quando o povo de Deus saiu do Egito, estava na campina de Moabe e foram lá espiar a terra 40 dias. E cada dia correspondeu a um ano de sorte que eles peregrinaram no deserto 40 anos. Né? E aqui um texto aqui clássico, ó, é de Gênesis 29, 19 e 20. Diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Esses 7 anos para Jacó corresponderam a 7 dias em função desse amor tão latente que ele tinha por Raquel, que, de alguma forma, ele não viu o tempo passar, né? Mas aqui é uma relação de dias com anos. E o texto mais claro aqui é o de Levítico 25, versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos. 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos tecerão 49 anos. Aqui tem a ver aqui com o ano de jubileu, depois de 7 anos, sete sábados, né? 7 anos sabáticos, ou 7 sábados, né? Ou 7, porque assim, deixa eu aqui explicar, perdão, aqui. Depois de 7 anos sabáticos, aí você teria, portanto, 49 anos, porque a cada 7 anos tinha um ano que era um ano sabático, que a Terra tem que descansar. E a cada 7 sabáticos, 7 vezes 7, 49. Aí teria o ano de jubileu, que teria o perdão total de dívida e tal, tudo uma questão vinculada ao ano do jubileu, que é o ano do perdão, do Yom Kippur. Yom Kippur, o ano do perdão, que seria a cada 50 anos depois, né? Tinha 7 sabáticos, e cada sabático seriam 7 anos, e cada ano um dia, a semana 7 dias, então, a cada ano sabático, ano de descanso, que não se plantava e tal, deixava a terra descansar, a cada 7 sabáticos teria um ano que era um ano chamado jubileu, né? Jubileu tá ali, ó. E também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos tecerão 49 anos. Levítico 25, 40, 25, 28. 25, 28, né? Então, aqui avançando aqui, percebe-se com clareza que há essa relação de anos e semanas com anos, até inclusive no próprio termo, no original hebraico. Vamos aqui avançar. Além de ser semanas de anos, essas semanas, as 70, estão divididas em 3 blocos. Tá? Em 3 blocos. O primeiro bloco, 7 semanas. O segundo bloco, 62 semanas, portanto, 69. E uma semana, que é a última semana. Tanto o primeiro bloco, 7 semanas, como o segundo bloco, 62 semanas, já se cumpriram. Veja, 7 semanas, portanto, 49 anos, a partir da promulgação do decreto de Artaxerxes Longimanus, que ordenou, né, a restauração de reconstruir Jerusalém nos dias de Neemias. Datando a partir dali, no ano 445 a.C., iniciou-se as 7 semanas, e foi até a sua reconstrução, a partir da promulgação do decreto de Artaxerxes Longimanus, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Está lá Daniel 9, 25. E depois, mais uma etapa de 62 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será tirado, morto, e já não haverá lugar para ele. Daniel 29 e 26. Veja, as semanas, outro bloco de 62
Começa e vai até que o ungido seja tirado. Esse até que o ungido seja tirado tem a ver com a crucificação de Jesus. Portanto, o segundo bloco terminou com a crucificação de Jesus. Por isso, já se cumpriram 69 semanas de Daniel. Falta apenas uma, que é exatamente a 70ª semana de Daniel. Vamos aqui avançar. Vamos aqui avançar. Uma semana de 7 anos, é claro, uma semana. Com o príncipe que há de vir, que é uma referência ao anticristo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse anticristo que surgirá estabelecerá um concerto com o povo de Deus, o povo de Israel, exatamente durante esse período da última semana, de uma semana. Com o príncipe que há de vir, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana, portanto, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, veja aqui que interessante que nesse tempo da última semana, surgirá o anticristo, ele fará uma aliança com o povo de Deus, mas depois de 3 anos e meio, ele romperá com essa aliança, esse concerto, e quando isso acontecer, fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui é uma referência à grande tribulação. Vamos aqui. Elas estão relacionadas ao povo de Israel, não estão relacionadas à igreja. Aqui é uma questão interessante. Essas semanas, todas elas, as 70 semanas de Daniel, não estão atreladas ao povo, à igreja, mas sim ao povo de Israel, para purificar, extinguir pecado, transgressões, selar a justiça e tudo mais e tal. Determinado sobre o teu povo. Está lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, portanto, não tem a ver com a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação, que coincidirá com as 70 semanas de Daniel. Coincide, inclusive, a última semana, que falta ainda concluir, ela coincide com a grande tribulação. Porque aquele dia, 7 anos, aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Veja, essa grande tribulação, que coincide com a última semana de Daniel, ela é um tempo de angústia para Jacó, para Israel. Portanto, não tem a ver com a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Esse tema será comentado, discutido a miúdo no próximo trimestre, mas a igreja não passará pela grande tribulação. Deus a livrará do dia da ira, que há de vir sobre o mundo, assim como Elias, foi arrebatado, bem como Enoque antes do dilúvio e tal. Deus também arrebatará a igreja antes da grande tribulação, porque Deus é fiel e não nos destinou para a ira. A ira é para aqueles que aqui ficarão, inclusive para o povo de Israel, que também sofrerá de modo intenso um tempo de muitas dores, um tempo semelhante ao parto, de uma mulher, um tempo de angústia para Jacó, conforme profetizou o profeta Jeremias. Veja, quando se fala, portanto, nessa última semana, nós falamos da grande tribulação. Então, olha que interessante, Você teve um período de 7 anos, que começou depois do decreto de Artaxerxes para restaurar Jerusalém, e os seus muros. Depois, um período de 62 semanas, que culminou exatamente até que o ungido fora tirado com a morte de Jesus. Com a crucificação, esse relógio relacionado a Israel, ele para e passa a estabelecer agora o tempo dos gentios, que tem a ver com o ministério da igreja. Portanto, depois da morte de Jesus, se estabelece a dispensação da graça. Enquanto essa dispensação estiver vigente, a semana de Daniel não iniciará. Só iniciará quando a igreja for tirada daqui, porque a ação do anticristo não pode agora acontecer, porque há um que o resiste, que é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, então iniciará a grande tribulação, que é exatamente a última semana de Daniel.
né? E para você compreender o que acontecerá na chamada grande tribulação, você precisa ler Apocalipse, do capítulo 6 até o 19, versículo 21, que são textos relacionados aos eventos que ocorrerão durante a última semana de Daniel, que coincide com a grande tribulação. Vou aqui ligar o ar, porque está muito calor. Então você percebe aí nessa dinâmica toda um olhar nosso para a grande tribulação. Eu não vou aqui comentar a miúdo, porque é tema da nossa próxima aula, né? Próxima aula, ou melhor, próximo trimestre. Mas aqui, grosso modo, essa grande tribulação, veja, tribulação sempre houve, mas aqui estamos referindo a uma grande, uma descomunal, incomparável. É um tempo de angústia para Jacó. É um tempo de dores como nunca houve. E tribulação tem a ver com espremer, esmagar, né? É um sofrimento intenso, denso, com muitas catástrofes. Você pode ler em Apocalipse do 6 ao 19 as ações que ocorrerão aqui. Os 7 selos serão abertos, as 7 trombetas tocadas, as 7 taças da ira de Deus derramadas. E cada ação desta, uma catástrofe tremenda, né? De 1/3 do mar assolado, 1/3 da terra destruída, 1/3 da humanidade exterminada, e você vai somando as ações da destruição, é um caos jamais visto. Um grande terremoto acontecerá durante o contexto da grande tribulação, de fato é tão grande que as pessoas até buscarão, durante um tempo, a morte e não as encontrará, porque querer e desejarão morrer por conta do grande sofrimento debaixo da tutela, debaixo do cajado, debaixo do cetro de ferro, de crueldade do anticristo e do falso profeta, que atuarão na égide do dragão, a antiga serpente que enganava as nações. Essa tríade do mal, o dragão, o falso profeta e, de fato, o anticristo. Né? Aqui, um tempo de angústia para Jacó. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Expressões como dia do Senhor, tempo para angústia, tempo de angústia para Jacó, o dia das trevas, o grande e terrível dia do Senhor, aquele dia, dia da ira do nosso Deus, o dia da vingança do nosso Deus, a tua ira vindoura, são expressões bíblicas para nos remeter a esse período de 7 anos, que é a última semana de Daniel, de um grande aperto, um grande sofrimento que haverá sobre a terra. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve. Olha que já teve momentos na história de extrema dor. Aqui, só para pensar aqui, o próprio Holocausto, né? 6 milhões de judeus exterminados de modo terrível, de modo chocante, mas isto não se comparará com o que acontecerá durante a grande tribulação. A grande tribulação é um prestar de contas do homem para com Deus. Deus será fazendo juízo à nação e derramando a sua ira sobre a terra de modo assim aterrorizante. Meu irmão, fique firme com Jesus e vamos buscá-lo, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21, o texto escatológico da pessoa de Jesus, né? Aqui comentando aqui o texto escatológico para explicando o que aconteceria nos últimos tempos, né? Então aqui, avançando aqui, sobre ainda a grande tribulação, veja aqui o que o profeta Zacarias disse. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacar Israel, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu juntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, estupradas, e metade da cidade cairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Porém, aqui uma descrição da Batalha do Armagedon, de Zacarias, para demonstrar que as nações
né, ficarão contra Jerusalém, contra Israel, e uma grande batalha nesse vale do Meguido, o vale do Armagedon, né, vale de Jezreel, que é interessante essa visão aqui. Você até hoje, você vê lá, eu estive lá em Jerusalém, né, estive em Israel, perdão, e no cume do Monte Carmelo você tem uma visão muito ampla desse vale, né? O vale do Armagedon é gigantesco, um negócio grande, muito grande. Inclusive, até lá embaixo estão até os caças, né? Aviões, os caças de Israel. Não tem nem como, no caso, bombardear e atingir, porque é muito profundo. Ali, há várias camadas geológicas nesse vale, porque ali grandes batalhas já aconteceram, né? Batalha no tempo de Josias, Babilônia, Egito, Assíria. É um momento, um lugar de muitas batalhas históricas e que, de fato, tem um poder simbólico muito grande de dominação, de conquista. Perder esse vale é perder o domínio sobre o território ali de Jerusalém. E lá haverá uma grande batalha, de acordo com os relatos do Apocalipse e também de Daniel, e numa visão aqui, é claro, interpretativa, futurista, e não numa visão aqui alegórica, tá? Aqui, lendo os textos, às vezes, de um olhar muito literal, para explicar, então, essa batalha do Armagedon, em que as nações inimigas, aqui encabeçadas pelos países islâmicos, até países também europeus que desejarão exterminar Israel, debaixo da égide do anticristo. Nesse contexto, a Bíblia diz que Jesus virá no Monte das Oliveiras, que rachará, né, se fendará, ele destruirá esses bodes, as nações inimigas, e julgará as nações, libertará o seu povo reconhecerá Jesus como Messias, e que, portanto, estabelecerá o milênio, já com as nações amigas participando desse processo de restauração. Mas é uma batalha muito grande, que somente será vencida em função da intervenção de Deus, que abaterá o anticristo, o seu exército, o diabo, a antiga serpente que enganava as nações, e estabelecerá um tempo de vitória. Mas é um tempo aqui, uma batalha, que aqui é o cume, né? O cume do sofrimento da grande tribulação. Vamos aqui avançar aqui, ó. O tempo que durará essa grande tribulação, 7 anos, que é a última semana, Daniel. Tá lá, ó. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de que nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. A duração aqui de 7 anos, porque fala de fato de um tempo. Aqui eu vou citar aqui outro texto lá, o texto, inclusive, lá de Daniel, para uma coisa de uma semana, e a duração aqui é uma duração de 7 anos. Eu vou aqui no outro texto te explicar melhor. A atuação, nesse contexto da tribulação, uma atuação da tríade do mal: o dragão, o anticristo e o falso profeta. O texto diz assim, nesse tempo, né? E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Veja que o texto aqui nos remete a uma ação de Deus para abater o soberbo, a arrogância, o altivo, e fazer com que esse povo que se esquece de Deus saber que Deus existe. A pior coisa é ignorá-lo. A pior coisa é pensar que ele não existe e pensar que pode fazer o que bem entende. Aqui o texto é muito claro, né? Deus vai chamar esse mundo a uma prestação de contas que sempre ignorou a sua graça. E na grande tribulação a espada estará posta. As 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos da ira de Deus, tá bom? Aqui. Então veja, 70 semanas, ou melhor, a 70ª semana, coincide com a grande tribulação, um tempo de dor intensa, um tempo que Deus derramará a sua ira sobre a terra, e um tempo em que o anticristo atuará. E Daniel, ele fala sobre o anticristo. Vamos aqui ver, ó. Ele é, né, a besta de 7 cabeças e de 10 chifres que subiu do mar, né? Que subiu do mar, que veio do povão, né?
e aqui o contexto que ele surge dá no contexto para alguns da Europa, sendo ele, de repente, um assírio, é uma referência às nações que ali estarão de acordo com o relato de Ezequiel 38, 39, enfim, diz assim, ó, e adorarão o dragão, que é o diabo, que deu à besta, que é o anticristo, deu à besta o seu poder. Então, essa besta aqui, que é o anticristo, ela atuará no poder do dragão, que é o diabo. E adorarão o dragão, que deu à besta o seu poder, e adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriram a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui é uma referência aqui à besta, né, que é o anticristo, e nos versículos 9 em diante é uma descrição da segunda besta, que é uma referência ao falso profeta que fará prodígio e que construirá uma falsa igreja, uma igreja ecumênica, uma igreja apóstata, uma igreja que relativiza a palavra e que usa o nome de Deus em vão, mas que esse falso profeta vai, de fato, rachar com ela e o próprio anticristo perseguirá também essa falsa igreja, que é uma confluência de religiões aí, numa postura de uma igreja eclética, uma igreja sincrética, uma igreja que não tem a Bíblia como referência de fé e de prática, tá bom? Vamos aqui avançar. Daniel aqui falando sobre esse anticristo. O anticristo, me deu a seguinte explicação, né? O ancião de dia explicando a Daniel, que perguntou. O quarto animal, que aqui tem a ver com o urso, né? O animal terrível e cruel. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres, ou 10 países, são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Aqui tem a ver com os 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E meio. 3 anos e meio. Que tem a ver aqui com com os dias que eu citei aqui no texto anterior, de Apocalipse, né? 42 meses, aqui relacionando aqui aos 3 anos e meio. É uma relação aqui de Daniel com Apocalipse. Aqui cita que esse anticristo, a pessoa muito hábil, poderosa, porque você veja, né? Esse animal que ele vê Daniel 7, com 7 chifres, esse pequeno chifre surge, destrói 3 chifres e tem a preeminência. Ele vencerá 3 nações no contexto e acabará sendo reconhecido como sendo o maioral das nações unificadas, uma confederação, ele encabeçando com uma ideia de um reino único, e esse reino único, inclusive, de início, fará um concerto com Israel, que perceberá, ou melhor, que confundirá, que achará que esse anticristo seria o Messias, mas depois de 3 anos e meio, de um tempos e metade de um tempo, ele rachará, quebrará essa aliança e falará blasfêmias contra Deus, contra o seu povo. Então começa aí, de fato, a verdadeira grande tribulação. Todos 7 anos de muito sofrimento, mas os 6 anos finais, ou 3 anos e meio final, de fato, com uma extrema dor nessa questão aí da grande tribulação, tá? Esse anticristo em Daniel, ele é descrito como o pequeno chifre, rei feroz da cara, príncipe que há de vir, o assolador, o homem vil
e o rei obstinado. Aqui todos aqui manifestam o seu temperamento, a sua personalidade. Pequeno chifre, um poder que cresce, tem com um poder que se desenvolve. Rei feroz de cara, a sua postura arrogante, a sua obstinação, a sua postura, né, de crueldade. Esse príncipe que há de vir tem a ver com o governo que será estabelecido no contexto da grande tribulação. Assolador, que conforme de Daniel, que foi citado por Jesus, também tem aquele que assola, que faz sofrer, de fato, um desejo ardente de zombar de Deus e do seu povo e implementará uma perseguição jamais vista. Você sabe que o mundo é um mundo antissemita, que dirá agora, né, no contexto de Hamas, de conflito, e inclusive como será no contexto da grande tribulação, em que esse reino, cujo objetivo único é de fato blasfemar contra Deus e destruir o seu povo e assolar o templo, profanar o templo, né? Portanto, o homem viu um rei obstinado. Todavia, esse anticristo, com todo o seu poder, seja respaldado pelo falso profeta ou pelo dragão, ele será destruído assim, de modo muito, muito inusitado, destruído sem mão, sem poder humano. Uma pedra virá e destruirá esse reino. Veja o que a Bíblia diz em relação à destruição desse reino do anticristo. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, aqui Israel, ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui Israel governando a partir do poder de Deus no milênio, porque o poder de Deus abaterá esse reino do anticristo, porque o julgamento estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio, ou seja, o poder do anticristo. Olha aqui, Daniel também repete em 8, 24, 25. E ele se fortalecerá, melhor, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e por causa da sua tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Mas, veja, ele vai crescer, avançar, e vai aí por fim, mas sem mão, sem interferência do poder bélico de Israel. Um milagre acontecerá, sem mão será quebrado, humilhado, desterrado. Olha aqui que a Bíblia diz lá no texto de Paulo sobre o mesmo assunto. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará todo o esplendor da sua vinda, sem mãos e aqui com o sopro da sua boca. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da sua injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Aqui está uma palavra, porque aceitarão esse reino por quanto que eles preferiram a mentira e não a verdade. Aqui, rapidamente aqui, tem aqui um quadro que organiza um pouco os eventos escatológicos, tá bom? Se você quiser depois me pedir esse quadro, e aqui eu até vou fazer depois uma aula só explicando passo a passo aqui, é só para organizar na sua cabeça os eventos escatológicos. Veja, na parte aqui, nessa parte, né, aqui de baixo tem aqui a igreja, que está na terra, aqui é a terra, todo o eixo aqui de baixo é a terra, tem um eixo de cima que seria o céu. Veja,
enquanto aqui estivermos, a igreja na terra, haverá aqui, ó, no finalzinho, a segunda vinda, que é o arrebatamento, que é a primeira fase da vinda de Jesus. Na primeira fase, ocorrerá o arrebatamento. A igreja vai subir com Jesus, vai participar das bodas do Cordeiro, participar do tribunal de Cristo. Enquanto estivermos no céu, participando das bodas do tribunal, na terra, a grande tribulação de 7 anos, que coincide com a 70ª semana de Daniel, que está dividida em 2 blocos: 3 anos e meio de paz ou falsa paz e 3 e meio de extrema tribulação. Quando findar os 7 anos, então haverá a segunda fase da segunda vida. A segunda fase da segunda vinda é a manifestação de Jesus, que virá com poder e grande glória, virá com a sua igreja para julgar. Ele julga as nações, são os bodes e as ovelhas, e estabelece o milênio na terra, em que Jerusalém será a capital do mundo, e o próprio Cristo governará de maneira brilhante, com mão forte, com justiça, com vara de ferro, mas estabelecendo um reino de paz e de justiça. Depois de 1000 anos, haverá uma rebelião novamente do diabo, será solto, e nessa rebelião ele será destruído, será lançado no lago de fogo de enxofre, que é o inferno final, e então estabelecerá aqui o estado eterno. E nesse grande trono branco, haverá aqui, de fato, o julgamento de todos que morreram sem Cristo e serão lançados também no lago de fogo de enxofre, e então estabelecerá um estado eterno para a glória de Deus. Eu sei que aqui ficaram muitas lacunas, não deu para explicar tudo, eu sei, mas nós teremos aqui um trimestre inteiro pela frente para esmiuçar esse quadro que está na sua tela. Enfim, terminamos mais uma aula complicada, eu sei, difícil, mas que faz parte também das doutrinas básicas da fé cristã. E aqui eu me comprometo com você em esmiuçar ponto a ponto ao longo do próximo trimestre para a glória de Deus. A minha gratidão a você, por ter participado comigo de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Eu sei que tem aqui pessoas que acompanham todas as aulas aqui, comentam, compartilham, pessoas que semeiam na minha vida também aqui, que lançam sua semente em terra boa. A minha gratidão, que o bom Deus te abençoe, te recompense, que você cresça para a glória de Deus. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.